O motorista do carro de luxo, um Bentley preto lustroso, parou diante da mansão que parecia ter sido esculpida em um sonho. Clara apertou a alça da mochila surrada. Ela não se sentia apenas fora de lugar. Sentia-se um grão de poeira prestes a ser varrido. Ela tinha 22 anos, um diploma de pedagogia recém-pendurado na parede de seu minúsculo quarto alugado, e uma necessidade desesperada de emprego. A mansão do empresário de tecnologia, o infame senhor Arthur Valmont, era a única oportunidade que não exigia experiência em ambientes de alto padrão. O portão de ferro forjado se abriu com um sussurro eletrônico, revelando um jardim que parecia o Éden, exceto pela atmosfera fria e estéril que o dinheiro impõe. Mal havia dado o primeiro passo no mármore polido da entrada, um som agudo e irritado cortou o ar. Era a voz de Valmont, ecoando do escritório no andar de cima. Diga a ela para esperar na cozinha. Marta, não quero que as contratações de emergência respirem o mesmo ar que minhas orquídeas. Clara sentiu o rosto queimar, mas engoliu em seco. Ela precisava desse trabalho para manter sua mãe no tratamento médico. Marta, a governanta com olhos cansados, apenas lhe deu um olhar de desculpas e a guiou pela casa, que era mais um museu do que um lar. O contraste entre a riqueza opulenta e a humilhação sutil, mas constante, que Valmont lhe impunha nos dias que se seguiram era brutal. Ele nunca a chamava pelo nome, apenas de a babá, e tratava cada um de seus movimentos como um erro em potencial. A babá, você está arruinando o piso com seus sapatos. A babá, o chá do Eric está muito quente. Você quer que meu filho se queime? A babá, não toque naquela escultura. O valor dela é maior do que sua família verá em 10 vidas. Eric, o filho de 7 anos, era a única luz. Um menino doce e calado, acostumado a ver o mundo através de janelas de vidro à prova de som. Clara descobriu que, sob a casca de reclusão imposta pelo pai, Eric ansiava por histórias, por tinta guache nas mãos e por risadas de verdade. Algo que o Sr. Valmont considerava desnecessário e sujo. Mas hoje, a humilhação atingiu um novo nível. Valmont a convocou para a sala de jantar enquanto recebia um investidor importante, um homem de terno italiano e sorriso superior. Esta é a babá, Valmont disse, com um tom que faria um cão se encolher. Ela estava limpando uma mancha de chocolate no tapete persa. Não se preocupe, ela já sabe que terá que pagar por isso. Aliás, babá, você não está autorizada a sentar-se. Apenas retire a bandeja e saia e feche a porta silenciosamente. Eu detesto barulho, especialmente o tipo que você faz. O investidor riu, um som seco e cruel. Clara sentiu a bile subir. Sua dignidade estava sendo pisoteada em troca de um salário. Mas ela olhou para Eric, que estava sentado à mesa, com os olhos fixos nela, uma pequena lágrima escorrendo. Naquele momento, ela soube que suportaria qualquer coisa por ele. Ela fez o que foi mandado, seu coração latejando de fúria e vergonha. Ela saiu, fechou a porta e encostou-se à parede, respirando fundo. Eric precisava dela. Esse era o mantra que a mantinha em pé, mesmo enquanto a voz de Valmont voltava a humilhá-la de dentro da sala, dizendo o quão sortuda ela era por ter este privilégio. Ela se recompôs. A mancha de chocolate tinha sido um pretexto. Ela sabia disso. Ele queria apenas mostrar seu poder. Mas ela não imaginava que a tempestade que estava prestes a atingir a mansão, Valmont mudaria o rumo de suas vidas para sempre, forçando Arthur a enxergar a babá que ele tanto desprezava, não como uma funcionária, mas como a única mulher capaz de salvá-lo de si mesmo. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para mais uma história de reviravolta, daquelas que aquecem o coração e provam que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. O título de hoje já diz tudo. Babá é humilhada pelo patrão milionário, mas salva a criança no momento final. Quantas vezes não vimos pessoas de bom coração sendo tratadas com desprezo por quem tem mais dinheiro? A história de Clara é um retrato doloroso dessa realidade. Ela é uma jovem sonhadora, com um propósito nobre, que aceita trabalhar para um homem que transformou a arrogância em arte. O empresário Arthur Valmont. Aqui, para Arthur, Clara é apenas uma funcionária, um ser invisível, um erro a ser corrigido, uma lembrança de um mundo que ele
Deixou para trás. Ele a humilha na frente de convidados, diminui sua formação e faz questão de lembrá-la de que ela está ali por caridade. Mas há uma pequena alma naquela mansão que a vê. Eric, o filho de Arthur. É por Eric, o menino que vive na sombra da indiferença paterna e da dor da perda da mãe, que Clara decide aguentar a tempestade de desprezo. Ela se torna seu refúgio, sua confidente, e a única pessoa que o trata como uma criança e não como um herdeiro. Essa dinâmica cria uma bomba relógio, onde a tensão entre o patrão e a babá se torna insuportável, mas também serve como palco. Frase tração inevitável entre duas almas destinadas a colidir. Arthur Valmont é rude, mas por baixo da armadura de poder, ele é um homem que se perdeu na dor. E Clara é a única que consegue ver um vislumbre desse homem por trás do monstro. Fiquem conosco até o final, para descobrir como a jornada de Clara, do tapete ao altar, se desenrola de forma emocionante e com o final feliz que todos merecem. Antes de mergulharmos nos detalhes deste conto de humildade e amor, eu quero saber de onde vocês estão assistindo. Deixe aqui nos comentários qual é a sua cidade e estado. É um prazer enorme saber até onde as nossas histórias estão chegando. Agora, aperte o play na sua vida e vamos para a história de Clara e Arthur. O cheiro de desinfetante caro e a falta de vida faziam da mansão Valmont um lugar de beleza estéril. Para Clara, passar as primeiras semanas ali era como viver sob uma lupa, onde cada gesto era observado e criticado. Seu trabalho era cuidar de Eric, mas na prática era uma extensão da indiferença do Sr. Arthur Valmont. O empresário passava a maior parte do tempo no exterior ou trancado em seu escritório, transformando a casa em um palácio de mármore e silêncio. A esposa de Arthur havia falecido em um acidente 3 anos antes, e desde então ele havia se fechado em si mesmo, tratando a vida como um negócio a ser dominado, e seu filho Eric como um ativo a ser protegido, mas não amado, de forma aberta. Eric era o reflexo desse ambiente, calado, pálido e excessivamente polido para um menino de 7 anos. Clara percebia que a grosseria de Arthur era um escudo, uma defesa contra a dor que ele se recusava a sentir. A dor de ter perdido o grande amor de sua vida e a incapacidade de se conectar emocionalmente com o filho. O primeiro grande confronto aconteceu em uma tarde de quinta-feira, uma semana após Clara começar. Eric, num raro momento de rebeldia infantil, havia esmagado uma banana no carpete da sala de cinema. O valor do carpete era obsceno, e a reação de Arthur foi imediata e exagerada. Ele não repreendeu o filho. Ele convocou Clara. A babá, ele disse, sem levantar os olhos de um tablet que parecia incrustado em ouro. Parece que você tem dificuldade em manter a ordem básica. Por que meu filho tem bananas? Por que ele não está no quarto lendo sobre economia, como eu instruí? Agora limpe isso e me apresente o orçamento para a lavagem a seco. Se for muito alto, será descontado do seu salário. E não me venha com desculpas. Clara, que passara a última hora ensinando Eric a montar um castelo, com caixas de papelão, sentiu a injustiça a apertar. Mas em vez de se defender com raiva, ela se defendeu com o conhecimento. Sr. Valmont, com todo o respeito. Ela começou, a voz firme, mas calma. Eric é uma criança. Ele precisa de frutas, precisa de tempo para brincar, de permissão para cometer pequenos erros e de um ambiente onde ele possa processar o luto pela perda de sua mãe. Fui eu quem deu a banana a ele, pois ele não tinha comido nada no almoço. Ele está se fechando, Sr. Valmont. E isso não tem a ver com regras, tem a ver com o coração. Arthur finalmente levantou os olhos. Seus olhos azuis, geralmente frios, brilharam com uma fagulha de surpresa e raiva contida. Ele odiava que alguém invadisse a fortaleza de suas emoções. Você não está aqui para me dar lições de moral sobre a criação de filhos. Babá, você está aqui para seguir instruções. O luto do meu filho é assunto meu, e o desenvolvimento dele é um plano de negócios. Você está o tornando mole. Se você discorda das minhas regras, a porta é bem ali. Apesar da ameaça, Clara viu um tremor na sua mão que segurava o tablet, um sinal de que suas palavras haviam atingido algum lugar por trás da armadura. Ela não se demitiu. Pelo contrário, ela se ajoelhou e começou a limpar o carpete. Mas a partir daquele dia,
Arthur começou a observá-la, não mais para criticar, mas para entender como ela conseguia arrancar sorrisos genuínos de seu filho. Ele a via secretamente através das câmeras de segurança, ensinando Eric a plantar sementes no jardim, ou lendo histórias com vozes engraçadas. Ela era a luz que ele havia banido de sua vida, e contra a sua vontade, a babá humilde começou a despertar. Algo em Arthur que ele pensava ter morrido com sua esposa. A atração por uma mulher de força e bondade inabaláveis. Um mês depois, a tensão entre desprezo e atração chegou ao pico, na noite em que Valmont deu um jantar para grandes investidores internacionais. Clara havia sido instruída a ficar fora de vista e garantir que Eric estivesse dormindo. Ela estava na lavanderia passando as roupas de Eric, quando Marta, a governanta, a chamou em pânico. Eric estava tendo uma reação alérgica gravíssima, anafilaxia, causada por um patê exótico servido no jantar que continha amendoim. Arthur, em sua pressa de impressionar, havia esquecido de alertar o chefe sobre a alergia fatal do filho. Clara correu. Eric estava lutando para respirar. Sua pele estava coberta de manchas vermelhas. Era uma emergência de vida ou morte. Ela sabia que precisava do EpiPen, o injetor de epinefrina, mas Valmont havia dito que estava em um cofre, em uma gaveta trancada, cujos códigos ele havia esquecido no pânico. Ele estava na sala de jantar, paralisado pelo choque e pelo medo. Clara, em vez de se submeter à humilhação, invadiu o jantar. Sr. Valmont, eu preciso do EpiPen do Eric. Ele está com anafilaxia. Onde está o cofre? A senha! Sua voz era um grito de comando, não de submissão. Valmont, o poderoso empresário, desabou em lágrimas na frente de seus convidados. Eu não sei, Clara. Eu não sei. Se eu só matei, eu esqueci a alergia dele. Ele era um pai quebrado e em desespero. Clara, ignorando todos os olhares de choque, usou a única informação que tinha, o amor. Ela sabia que o aniversário de Eric era a chave. Ela correu para o quarto principal, tentou as datas, falhou, e então, num lampejo de intuição, lembrou-se de um pequeno quadro que Eric havia pintado, com 3 corações representando ele, o pai e a mãe. Ela digitou a data do aniversário da mãe de Eric, que ela havia visto em uma foto emoldurada, seguida pelo aniversário de Eric. O cofre abriu. O EpiPen estava lá. Ela injetou a epinefrina em Eric. O alívio foi quase imediato. Valmont rompeu no quarto e viu o filho respirando. Ele abraçou Eric e, em seguida, se virou para Clara. Ele se ajoelhou no chão de mármore e a abraçou pelas pernas, chorando. Você o salvou. Você salvou meu filho. Eu sou um monstro, Clara. Eu te tratei como lixo e você arriscou tudo por ele. A humilhação havia acabado. O orgulho de Arthur Valmont tinha sido esmagado, e em seu lugar havia um homem quebrado, mas pela primeira vez humano. O incidente salvou a vida de Eric, mas também salvou a alma de Arthur, abrindo caminho para o amor. A mudança em Arthur Valmont foi visceral. Ele não era mais o empresário frio e arrogante. Ele estava abalado, transformado pela culpa e pela gratidão esmagadora. Ele fez um pedido de desculpas público a Clara na frente de Marta e do motorista, pedindo perdão por sua crueldade e oferecendo-lhe não apenas o triplo de seu salário e o pagamento integral do tratamento de sua mãe, mas algo mais profundo. Um lugar na vida de Eric e na sua. Clara, você me deu uma segunda chance com meu filho. Eu pensei que tinha perdido a capacidade de amar depois que minha esposa se foi. Eu construí essa parede de arrogância para não sentir a dor. Mas você derrubou tudo, não com raiva, mas com bondade. Você me mostrou o que é realmente importante. Por favor, não me deixe. Eric precisa de você. Eu preciso de você para me ensinar a ser um pai melhor. Para me ensinar a ser um homem melhor. Se Ara, que esperava raiva ou defesa, ficou comovida com a honestidade crua de sua confissão. Ela não sentia mais humilhação. Sentia compaixão. Ela via o homem por trás do milionário, um viúvo sofrendo que estava apenas gritando por ajuda. Eu fico, Sr. Valmont, ela respondeu com a voz suave. Mas com uma condição. Você vai começar a viver. Você vai colocar a agenda de Eric acima das reuniões de negócios. E você vai me chamar de Clara, sem babá. Arthur concordou. E a partir daquele
A mansão Valmont começou a mudar. Arthur começou a passar tempo com Eric, a ouvir suas histórias, a construir os castelos de papelão que ele antes desprezava. Clara o guiava com paciência e firmeza, e Arthur se mostrava um aluno dedicado. Ele era brilhante nos negócios, mas na vida, ele era um novato, e Clara era sua professora. Os momentos que se seguiram foram repletos de pequenos gestos que Clara nunca esperava. Arthur começou a trazer flores para ela. Não rosas caras, mas margaridas silvestres que Eric escolhia no jardim. Ele a convidava para o jantar com ele e Eric, transformando as refeições solitárias em momentos de família. Ele começou a perguntar sobre a vida dela, sobre seus sonhos e sobre sua mãe. O romance começou a nascer nas entrelinhas. Em uma noite chuvosa, Arthur a encontrou na biblioteca, tentando traduzir um texto complexo de pedagogia. Ele se sentou ao lado dela. Por que você não me pediu ajuda com isso, Clara? Ele tinha um PhD em engenharia da computação, mas sua experiência ia além. Eu sou bom em resolver problemas. Ele ajudou-a a decifrar a fórmula estatística e quando seus dedos se tocaram acidentalmente sobre o teclado, um choque elétrico percorreu os dois. O ar ficou pesado. Arthur a olhou profundamente. Você é incrível, Clara. Você não tem medo do meu dinheiro nem da minha raiva. Você só tem medo de que Eric não seja feliz. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Você também é forte, Arthur. Ela sussurrou, usando seu primeiro nome pela segunda vez. Você só esqueceu como usar essa força para o amor, não para o poder. O primeiro beijo aconteceu em uma tarde, no jardim longe dos olhos de Eric. Eles estavam rindo de uma tentativa desastrosa de Arthur de consertar. Um balanço quebrado. Ele a olhou com um sorriso real, sem arrogância, e limpou uma mancha de graxa do seu rosto com o polegar. Toque foi terno, hesitante. Então ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de patrão ou empregada, mas de dois adultos que encontraram um refúgio um no outro. A relação se aprofundou rapidamente. Clara se sentia segura com ele, não porque ele era rico, mas porque ele finalmente se permitia ser vulnerável. Arthur sentia-se vivo pela primeira vez em anos, amando uma mulher que o amava pelo homem que ele estava se tornando, e não pelo que ele possuía. No entanto, a pressão do mundo exterior era imensa. Os tabloides começaram a notar a presença constante de Clara, ao lado de Arthur e Eric em eventos públicos de caridade. Os acionistas de Arthur estavam murmurando sobre a babá de classe baixa que estava distraindo o CEO. Arthur estava em uma negociação de fusão crítica e seu parceiro de negócios, o cínico e tradicionalista Sr. Sterling, avisou Arthur que a presença de Clara era um risco de imagem. Valmont, você não pode se envolver seriamente com a babá. É inadequado. É socialmente inaceitável para alguém na sua posição. Termine com isso antes que prejudique o acordo. Você é um Valmont. Você casa por aliança, não por paixão. Arthur estava furioso, mas sabia que Sterling tinha o poder de destruir a fusão. Ele se viu forçado a escolher entre o império que ele havia construído com tanto esforço e a mulher que havia reconstruído seu coração. Ele sabia que tinha que proteger Clara de alguma forma, mas também estava aterrorizado de voltar a ser o homem que ele era. Uma noite, Arthur recebeu Clara no seu escritório. Ele estava tenso, o velho Arthur quase voltando à superfície. Clara, eu preciso falar com você sobre nós. A fusão está em risco. O Sterling não aceita a nossa relação. Ele me deu um ultimato. Ele parou, incapaz de dizer as palavras que a machucariam. O que ele não sabia era que Clara havia escutado a conversa dele com Sterling por acidente, através de um interfone deixado ligado por engano. Ela já sabia que o mundo estava forçando Arthur a abandoná-la. Clara olhou para Arthur, não com mágoa, mas com uma tristeza profunda. Ele estava sofrendo. E ela sabia que ele a amava o suficiente para tentar se proteger, mesmo que isso significasse sacrificá-la. Você quer terminar, Arthur? Por causa de um acordo de negócios? A voz dela era calma, mas firme. Arthur desviou que olhar. Clara, não é simples. Se eu perder essa fusão, a empresa pode entrar em um período difícil. Centenas de empregos estão em jogo. Eu não posso permitir que meus sentimentos, que nós
Coloquemos tudo em risco. Sterling é um tubarão. Ele está usando você para me chantagear. Ele tentou segurar a mão dela, mas ela se afastou gentilmente. Você está voltando a ser o Arthur antigo. O homem que coloca o poder e o dinheiro acima do coração. Você prometeu que mudaria. Eu mudei. Mas eu preciso de tempo. Apenas por alguns meses, Clara, até a fusão se concretizar. Depois eu enfrento Sterling, eu juro. Ele estava desesperado. Clara sabia que essa era a prova final do amor de Arthur. Se ele voltasse atrás, mesmo temporariamente, ele voltaria à sua casca fria. Ela se lembrou de sua humilhação, da dor de Eric e do homem bom que ele havia se tornado sob sua influência. Ela não podia deixá-lo sacrificar-se, nem deixá-lo voltar à escuridão. Mas ela também não podia aceitar ser escondida. Eu não vou ser o seu segredo, Arthur. Eu sou a mulher que salvou a vida do seu filho e que te ensinou a amar de novo. Se você não está pronto para lutar por mim, então eu me demito. Eu não vou esperar que você me enfrente. Depois que for conveniente para os seus negócios. Arthur ficou branco. Não, Clara. Não faça isso. Eu te amo. Eu não posso viver sem você. Eric não pode viver sem você. Eu enfrento Sterling agora. Eu mando ele para o inferno. Eu perco a fusão. Eu perco tudo, mas eu não perco você. Ele estava à beira das lágrimas novamente. Ele havia finalmente cedido. Percebendo que perder Clara era a verdadeira catástrofe. Clara o abraçou aliviada. Você não vai perder nada, Arthur. Você vai lutar por nós, mas você vai lutar de maneira inteligente. Você é Arthur Valmont. Use sua cabeça de empresário para nos salvar. Clara propôs um plano ousado. No dia seguinte, Arthur tinha um jantar de gala final, onde o acordo com Sterling seria selado. Clara insistiu em ir, não como a babá, mas como a sócia de Arthur. Você vai me apresentar como sua sócia, Arthur. E não apenas na vida. Você vai me dar uma posição de poder na empresa, uma que ninguém possa questionar. Você me ensinou a ler planilhas de negócios. Você me ensinou que o que importa é a inteligência, não a origem. É hora de você provar isso. Arthur percebeu o gênio do plano. Se Clara fosse apenas sua namorada, ela seria um risco. Se fosse uma alta executiva, uma genial contratação. Sterling não poderia contestar a relação sem parecer misógino e elitista. Arthur ligou para seu advogado e, em poucas horas, formalizou a criação da Valmont Children's Fund and Education Division, nomeando Clara como CEO. Uma posição poderosa, que usava seu diploma de pedagogia e sua experiência como babá, mas que tinha total independência e voz no conselho. Naquela noite, no jantar de gala, Clara estava deslumbrante em um vestido que Arthur havia insistido em presenteá-la. Sterling a olhou com desdém. Arthur pegou a mão de Clara e a beijou na frente de todos os investidores. Senhores, Arthur anunciou, com uma confiança que ele não sentia desde o incidente do EpiPen. Eu lhes apresento minha nova CEO da Valmont Education Division e a mulher que me fez ver o futuro da nossa empresa. Clara, a mente mais brilhante que já conheci. Ela salvou meu filho e me ensinou o valor da verdadeira humanidade, algo que fará nossa empresa mais forte e mais ética. Sterling tentou intervir, a raiva fervendo em seus olhos. Valmont, você está brincando. A babá. Isso é um insulto à seriedade deste acordo. Arthur o encarou. Não. O insulto é você, Sterling. Clara é mais inteligente e corajosa do que todos nesta sala. E ela é a minha futura esposa. Clara engasgou. O pedido de casamento foi impulsivo, público e completamente Arthur. Ela sorriu, as lágrimas nos olhos. Sim, Arthur, sim. Sterling, derrotado e humilhado por ter tentado chantageá-lo com a perda da mulher que ele amava, retirou-se furioso. O acordo com a empresa de Sterling foi cancelado, mas Arthur fechou um acordo ainda maior com um investidor que havia sido tocado pela história de Clara e Arthur e que acreditava na visão de Clara para a divisão de educação. Meses depois, Clara e Arthur se casaram em um casamento simples e íntimo no jardim da mansão, sob as margaridas que Eric havia plantado. Eric, agora um menino feliz e risonho, foi o padrinho, segurando as alianças. Clara não era mais a babá humilhada, nem Arthur o patrão arrogante. Eles eram marido e mulher, dois corações que o destino uniu em uma crise, transformando a dor em amor. Anos depois, Clara, Arthur e Eric
que agora tinha uma irmãzinha, viajavam o mundo, usando a fundação de Clara para construir escolas. Arthur ainda era um empresário de sucesso, mas seu único foco era a sua família. Ele havia aprendido que a única riqueza que importava não estava em cofres ou ações, mas no sorriso de sua esposa e na risada de seus filhos. A babá humilhada encontrou o seu final feliz, transformando a arrogância de um milionário em um amor para toda a vida.